O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. Pausemos o tema e vamos para o livro de hoje, que conta com a preciosa ajuda de Anabela Quelhas no texto. Anabela Quelhas, de quem apresentei há tempos a sua trilogia. Na verdade, seria limitativo eu falar dos livros que eu gosto. Há livros e há que ouvir outras opiniões. E hoje aqui temos a visão de Anabela Quelhas sobre José Saramago e a sua obra. A vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Não temos pressa, mas não percamos tempo. 3 frases de José Saramago. José Saramago foi um importante escritor português, autor de romances, teatro, poemas e contos. Recebeu o Prémio Nobel da Literatura e também o Prémio Camões. Nasceu em Azinhaga do Ribatejo, concelho da Gulgã, distrito de Santarém, no dia 16 de novembro de 1922. Filho de camponeses, com 2 anos de idade mudou-se com a família para Lisboa. Estudou numa escola técnica onde concluiu o curso de serralheiro mecânico e, como tal, trabalhou. Depois, funcionário público na área da saúde e da previdência social. Autodidata, adquiriu grande cultura na literatura, filosofia e história. Autor de diversas obras realistas que retratam a condição humana, a nossa história e cultura e os paradoxos da vida, contextualizados na temática social, crítica política e religiosa e também em elementos de realismo fantástico. A obra mais conhecida de José Saramago, Ensaio sobre a Sequeira, 1995, a que foi adaptado ao cinema. A obra mais polémica, Evangelho segundo Jesus Cristo, uma obra de 1991. Foi, em 1998, galardoado com o Prémio Nobel da Literatura. E um dia José Saramago reinventou a sua escrita. Aconteceu quando trabalhava no romance Levantado do Chão. De repente, as palavras não tinham pressa de chegar. O discurso ordenava-se naturalmente, sem seguir as regras de pontuação. Foi de repente e sem ser pensado, conta o escritor durante a entrevista a Ana Sousa Dias. Percebeu que tinha encontrado a sua voz e construiu todos os futuros romances nessa singular oralidade, usando apenas a vírgula e o ponto, sinais de pausa, como lhe chama. As exceções são 2 breves páginas de As Intermitências da Morte. O seu estilo literário serve de desculpa para alguns não o lerem, alegando que escreve mal, porque não usa pontos e vírgulas, mas na verdade, ou não, são leitores, ou claudicam devido às suas opções políticas. A sua obra mais polémica, O Evangelho segundo Jesus Cristo, foi condenado pela Igreja Católica e Saramago foi impedido pelo governo português de concorrer a um prémio europeu. Na altura, Cavaco Silva e Sousa Lara apresentaram-se como a parelha retrógrada da arte de escrever. A Igreja e estas 2 personalidades esqueceram-se que há muitos crentes que possuem outra visão da figura histórica de Jesus Cristo e todos os questionamentos são positivos por algo que aconteceu há mais de 2000 anos. Talvez tenha sido o melhor marketing que José Saramago poderia ter.
passou a ser ainda mais conhecido com este boicote cultural, a alavanca do lápis azul, e Saramago partiu então para Lanzarote com a sua Pilar, não estando para aturar políticos incultos. A sua biografia consta mais de 40 obras traduzidas em 48 idiomas, que abordam diversos temas, e como disse Pilar, sua última companheira, quando um autor é famoso, fica conhecido por uma ou duas obras. Saramago é conhecido por muitas obras, e qual delas a melhor? Escreveu pouco para crianças. A sua obra mais conhecida é A Maior Flor do Mundo. No entanto, achamos que é urgente recontar e adaptar outras obras para as crianças se aproximarem do nosso Nobel. No ano do seu centenário, em 2022, alguém reescreveu o Memorial do Convento para contar às crianças. Vou ler aqui uma parte do Memorial do Convento adaptado por Anabela Queilhas para menores de 10 anos. Era uma vez um rei chamado João. Vivia preocupado por não ter filhos, a quem deixar o seu reino, que se chamava Portugal. Um dia, aconselhado por um frade, prometeu a Deus mandar construir um grande convento em Mafra, caso o sonho de ter um filho se tornasse realidade. Passado um ano, nasceu Maria Bárbara. Diz a história que o rei era poderoso e rico, mas os pobres estavam cada vez mais pobres e os homens tornaram-se intolerantes para quem pensava de maneira diferente, castigando-os de forma violenta. Um belo dia, no local onde castigavam as pessoas, Baltazar e Blimunda conheceram-se e apaixonaram-se. Blimunda Sete Luas era uma jovem bonita, mas invulgar. Quando estava em jejum, via o interior das pessoas. Baltazar era maneta devido a um acidente de guerra e tinha um gancho e um espigão que substituíam a mão esquerda. Formavam um casal apaixonado, mas estranho para a época em que viviam, há mais de 300 anos. Nessa época que não havia automóveis, nem comboios, nem aviões, o rei Dom João V decidiu cumprir a promessa, construindo o convento e esvaziando os cofres reais. Ao longo de 13 anos, as pessoas mais pobres, entre elas 20.000 camponeses e operários, construíram esse gigante de pedra. As pedras eram arrastadas com o suor, sacrifício, com muita fome e sede. Alguns entregaram a sua própria vida, mas construíram um convento grandioso, com 1.200 divisões, mais de 4.700 portas e janelas, 156 escadarias, 29 pátios, feitos de pedras arrastadas pelos homens, num país empobrecido e miserável. Todos pudemos conhecer o convento, mas nunca disseram sobre quem sofreu para o construir. Um Cristóvão, um Daniel, um Paulo, um Geraldo, um Isildo, um Luís, um Egas, um Firmino, um Mateus, um Manuel, um Jacinto, um José, um Joaquim. Todos os nomes que possam imaginar pertencem aos homens que construíram este convento. Os acidentes foram muitos e hoje nem sabemos quem morreu, quem sobreviveu e quem ficou aleijado. Sabemos que foram muitos e também sabemos que Baltazar lá trabalhou. No dia da inauguração do convento, Baltazar dirigiu-se para longe do mesmo para tentar reparar uma máquina voadora inventada pelo seu amigo Padre Bartolomeu de Gusmão. Um segredo bem guardado entre Baltazar, Blimundo e Bartolomeu, do sonho secreto e comum de poder inventar uma máquina que voasse. Quem não gosta de voar? Até nós sonhamos com isso, não é verdade?
É a vontade e o sonho dos homens que seguem as estrelas e nos faz voar. Ao tentar consertar essa máquina que parecia um pássaro, o gancho que lhe servia de mão soltou uma corda e, de repente, a máquina subiu com Baltazar dentro, desafiando pássaros e anjos. Assim andou 9 anos a cruzar os céus e a seguir as estrelas. Certamente, lá no alto, junto aos pássaros, olhava para baixo e via tudo mais pequeno, as pessoas, as casas e os animais. Era tudo muito mais bonito. Blimunda andou o mesmo tempo à sua procura, até que o encontrou, onde o conheceu. No terreiro de Lisboa, o terreiro da intolerância dos homens, só que, desta vez, era Baltazar o castigado. Vindo do céu, voando numa máquina estranha, a que chamaram passarola, assustou as pessoas cá embaixo. Por ignorância e temendo o desconhecido, pensaram que seria o diabo. Afinal, era só Baltazar, homem inofensivo, seduzido pelo seu sonho de voar, apaixonado por Blimunda e trabalhador das pedras do convento. Nunca sejas intolerante, porque podes estar a eliminar o sonho de alguém. Ouvimos as palavras de Anabela Queilhas e José Saramago. Continuemos com o nosso programa. O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona.